Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o segundo de uma série de 12 vídeos onde eu estou tratando de como vender em tempos de crise, como gerar resultados quando ninguém está comprando. E nesse segundo tema eu quero tratar contigo, nesse segundo vídeo, que tipo de vendedor você é. O objetivo desse tema é que você descubra as principais características dos melhores vendedores, dos super vendedores, dos campeões em vendas. Então, para que você, observando essas peculiaridades, você consiga fazer uma análise dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, aonde você tem que desenvolver. Antes disso, vale lembrar, se você optou e se você realmente quer ter sucesso na área de vendas, você vai ter que trabalhar com mais afinco em si mesmo, consigo mesmo, mais em você do que no seu trabalho. Para quê? Para que você gere resultados. Então transforme as vendas em um hobby, para além de sua profissão. Não veja vendas apenas como uma profissão ou como um trabalho árduo, mas veja ela como um hobby, desenvolva ela de uma forma saudável. E ao longo do dia é importante você desenvolver a primeira das habilidades que os super vendedores fazem é observar como as pessoas estão se comunicando, o que elas estão vendendo, porque a maioria das pessoas o dia todo estão vendendo. Então, observar como essas pessoas vendem, como essas pessoas geram contato, como elas se conectam com outras pessoas, observar também redes sociais, anúncio, como eles estão anunciando, de que forma que eles estão anunciando, quais emoções eles estão gerando nas pessoas e de que forma as pessoas, os clientes potenciais estão respondendo a essas ações. Então é muito importante você observar isso tudo. E muitos dos vendedores, dos maiores vendedores, eles têm por hábito de tomar notas, anotar insights, anotar técnicas, anotar alguns argumentos de toda essa observação e colocar isso num papel ou num caderno e depois refletindo. Chega final de semana, você olha o que você juntou durante a semana e final de semana você faz uma avaliação. Experimenta fazer isso, você terá grandes surpresas com o resultado. Vamos lá, seu estilo como vendedor. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar contigo. Quase todas as pessoas no mundo que se enquadram em duas categorias muito gerais quando se trata da área de vendas. A primeira é o extrovertido interessante e a segunda, o introvertido interessado. Então o vendedor, quando a pessoa é extrovertida, a maioria das pessoas já diz: poxa, tu teria que ser um vendedor, porque é uma pessoa que gosta de falar, é uma pessoa que chega nos ambientes, ela já vai conversando, já vai dialogando, já vai envolvendo as pessoas na conversa, ela tem uma habilidade fantástica com a comunicação, com o falar. Isso é fenomenal porque ela consegue se conectar muito rápido com o cliente. Só que quando isso é em excesso, quando você é extrovertido ao excesso, muitas vezes você quer dominar a conversa. E em vendas não é muito interessante você falar o tempo todo. Você precisa ouvir. Então se você é de falar muito, se você é uma pessoa extrovertida, é necessário que você saiba fazer boas perguntas. Porque através dessas perguntas, o teu cliente potencial ele vai te trazer a real necessidade dele. E aí fica mais fácil de você gerar negócios. E por um outro lado nós temos os vendedores introvertidos, que por muito tempo se criou o mito que introvertido, as pessoas envergonhadas não dariam certo na área de vendas. Mas nessa experiência de 17 anos que eu tenho na área de vendas profissional, eu tenho visto muitas pessoas introvertidas tendo um sucesso incrível na área de vendas. E vários estudos mostram isso. Pessoas que sabem ouvir as outras pessoas. Essa é a primeira qualidade de um vendedor introvertido. Então ele presta atenção no que as pessoas estão falando, ele realmente vê qual que é a necessidade. E outro ponto interessante, ele tem uma qualidade fantástica que é empatia. Ele consegue se colocar no lugar do cliente, ele consegue sentir as necessidades que o cliente sente e aí a venda se torna incrível. E normalmente os compradores gostam demais dos vendedores introvertidos. Então é interessante você analisar qual perfil é o seu. Se você é uma pessoa extrovertida, lembre-se de cuidar com o excesso, de você não tentar dominar o tempo todo a conversa. E se você é uma pessoa introvertida, lembre-se de não ficar acanhado. Você tem um potencial gigantesco dentro de você, é só você se colocar na frente das pessoas e deixar as pessoas falar. E aí você vai descobrir a necessidade e de que forma você pode estar ajudando. Perfeito, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que eu gostaria de tratar contigo nesse vídeo, para você entender que tipo de vendedor você são as características. Eu gostaria aqui de trazer 7 características dos melhores vendedores. E analisando essas características você vai entender quais delas você tem e quais você precisa desenvolver ainda mais. Antes disso eu gostaria de colocar uma frase aqui do John Older. Preocupe-se mais com o seu caráter do que sua reputação. Porque o seu caráter é o que você realmente é. Enquanto a sua reputação é meramente o que os outros pensam de você. Então é importante você se preocupar com o seu caráter do que com a sua reputação, principalmente na área de vendas. Vamos lá, a primeira característica dos melhores vendedores vendedores eles estão em uma missão. Você tem que entender que na área de vendas você tem que ter uma missão, você tem que se apaixonar por um produto, por um serviço, você tem que acreditar naquilo dali, você tem que ver aquele produto como a solução no mundo da outra pessoa, porque se você não está confiante e acreditando naquele produto, quem sabe está na hora de você mudar o produto que você representa. Você precisa estar apaixonado pelo produto. O segundo ponto, os vendedores eles são detalhistas. Então seja detalhista nas características do produto, nas características da sua empresa, nos benefícios que o produto ou serviço pode levar ao seu consumidor, seja detalhista nisso. Seja detalhista também em entender o processo da venda, entender qual é a hora de criar uma proposta de valor, qual é a hora de levantar a necessidade, qual é a hora de fazer o fechamento de venda, seja detalhista nisso. E seja detalhista também, a gente vai falar aqui de prospecção, mas seja detalhista em ter o teu perfil de cliente ideal definido e detalhado. Terceiro ponto, vendedores são extremamente simpáticos e focados nas necessidades dos potenciais clientes. Então é importante você ter essa empatia. Quando você vai à venda, os maiores vendedores, eles conseguem se colocar no lugar do cliente e eles conseguem sentir a necessidade do cliente. De que forma é isso, Marcos? Tendo uma bola de cristal? Não, fazendo perguntas. Quando você faz pergunta, você vai sentindo o que ele está sentindo. E você se coloca no lugar dele, você consegue olhar pelo olho dele e não pelo seu. É aquela regra básica. Primeiro você entra no mundo dele, depois você chama ele para conhecer o teu mundo e junto vocês dois, vocês vão co-criar um terceiro mundo. O que Stephen Covey chama de terceira alternativa. Algo que nem ele tinha pensado e nem você tinha pensado. E a partir do momento dessa conexão poderosa, vocês dois chegaram a essa alternativa, essa terceira alternativa. E o quarto ponto, os vendedores eles são orientados por uma lista de objetivos. Se você não tem uma lista de objetivos, vai ser muito difícil você ter sucesso em vendas. Se você não tem uma lista de objetivos, você não planeja o seu sucesso, o seu fracasso já está planejado. Então, eis aqui uma pequena lista das atividades que você deveria fazer frequentemente se quiser crescer e ter sucesso na área de vendas. Vamos lá. Primeiro, identificar novos clientes. Identificar potenciais clientes. Eu já falei aqui em outros vídeos, tu não sai por aí, todo mundo é meu potencial cliente. Defina quem realmente é o teu potencial cliente. Faz um público-alvo, faz uma persona e enfim você vai ter o teu perfil de cliente ideal. Telefonar primeiro para novos clientes potenciais antes de ser contactado por eles. Essa é uma atividade que tem que estar na sua lista. Não seja passivo, seja proativo. Não espere os clientes entrar em contato com você, entre você em contato com o cliente. Outro ponto, organizar e confirmar reuniões. Organiza reuniões com seus clientes. Nessa época de pandemia, organiza reuniões online com ele e confirme essas reuniões. Não diga assim, que horas você pode fazer essa reunião. Não, diz para ele, eu tenho tal horário e tal horário, qual fica melhor para ti? E organize essa agenda. Então isso é uma das atividades principais na área de vendas. Preparar demonstrações. Como que você vai fazer a demonstração desse teu produto, se você vai fazer de uma forma online, se você vai enviar um mostruário, se você trabalha no varejo, a hora que o cliente chega, como que ele vai ter uma experiência com o produto ou com o serviço que você entrega. Então é importante você preparar essa demonstração. Outra atividade que está na lista dos melhores vendedores é dar palestra. Sim, dar palestra. Marcos, eu sou tímido, eu sou isso. Isso são crenças limitantes. Você tem que se tornar um especialista em dar palestra para uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Palestra é o quê? É você mostrar
qual é a dor que aquela pessoa está sentindo, o que vai acontecer se ela não fizer nada para mudar, como que o teu produto ou o teu serviço pode solucionar o problema, e aí você traz os benefícios e características do teu produto e você traz para o próximo passo. Poxa, teve numa palestra, vamos imaginar o coach, teve lá 20 pessoas numa palestra de coach, eu vou falar sobre vendas e ali eu vou dizer, ó, o próximo passo agora é você participar de um workshop, o próximo passo é você assistir o curso online, o próximo passo, se você quer ter uma mentoria personalizada, a gente pode fazer uma mentoria para a sua empresa, se você quer uma mentoria individual, a gente pode fazer uma mentoria individual. Então é mostrar o próximo passo para o seu cliente dentro da sua área. Outra atividade é fechar a venda. Muitos vendedores medíocres, medianos, que não têm sucesso em vendas, eles rodam, fazem a apresentação, mas eles não desenvolvem essa habilidade, não está listado nos seus objetivos de fechar venda. Então é importante ter essa atividade também na lista de objetivos. Enviar mensagem de agradecimento, isso é muito importante, desde uma visita, gratidão, obrigado por você ter me recebido, ter determinado um tempo para me atender, fechou a venda, gratidão por ter escolhido a nossa empresa, os nossos produtos, nossos serviços, dar telefonemas de acompanhamento, tire por hábito fazer no mínimo 6 ligações por ano para o seu cliente, então a cada 2 meses contate ele, não para vender nada, mas sim para ligar, como é que tu tá, como é que está o uso do produto, como é que está a experiência com o serviço, enfim, vai fazendo esse contato com eles. Outro ponto muito importante, contabilizar serviços. Seja especialista, se apaixone pela planilha do Excel, se apaixone por um quadro branco, se apaixone por uma agenda, por um diário, onde você vai registrar quantas pessoas você visitou, quantas pessoas se interessaram, você publicou agora na época de online, redes sociais, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas se envolveram, quantas pessoas... Você vai contabilizando e aí você vai chegar ao teu número denominador. Poxa, para mim ter um cliente eu tenho que fazer 5 visitas, para mim ter um cliente eu tenho que visitar 10 pessoas. Aí você vai chegar no teu número. Então é interessante você manter esses registros, porque na matemática não existe mais ou menos. 2 mais 2 são 2, então quando você vai fazendo isso, você vai entendendo os números, e se você faz os números fazem você. Não adianta se o meu número, por exemplo, para mim fazer um cliente eu tenho que fazer 10 apresentação, eu querer fazer 2 apresentações e achar que vai sair cliente. Não, vai sair cliente a hora que eu fazer as 10 apresentação. Então é importante entender esse ponto também. Preparar documentação e relatórios, sempre em casa, fora daquele horário de pique de atendimento ao cliente, então busque um horário específico para isso. Solicitar indicações é um outro ponto, é uma outra atividade que os super vendedores usam, e receber indicações, então não só solicitar, mas solicitar e também receber. E aqui o último ponto da lista, que é uma lista que eu indicaria para você, é enviar informações via e-mail, se você quer algo mais personalizado via correio ou via mensagem tradicional, mensagem de WhatsApp, Telegram, outros meios de comunicação que você pode ter com o seu cliente. É importantíssimo isso. Agora vamos ao quinto ponto. Quinta característica dos maiores vendedores, dos melhores vendedores, dos vendedores campeões, dos super vendedores. Vendedores fazem um planejamento de acompanhamento e mantêm a fluência na comunicação. Foi o que eu falei antes. Tenha um planejamento. Poxa, esse cliente eu vou ligar no horário de manhã, esse no horário da tarde, esse no horário da noite. Isso se trata de planejamento. Esses 10 clientes eu vou ligar no início do mês, esses 10 no final do mês. Tem esse planejamento de acompanhamento. Talvez você possa dizer assim, poxa Marcos, mas meu produto é uma venda só, eu não vendo muito. Por exemplo, eu trabalhava com plano de saúde, então no plano de saúde eu fazia uma única venda. E eu não ia conseguir vender mais para aquele mesmo cliente. Mas quando eu fazia o acompanhamento, era natural surgir indicações. Eu acabava fazendo esse acompanhamento para ver como estava o atendimento, como é que estava tudo certo, se tinha alguma dúvida. Ia fazendo esse acompanhamento mensal, depois trimestral, e mantendo esse contato com as pessoas durante o ano. E normalmente elas diziam, tem um amigo meu lá que tem uma empresa e ele está buscando fazer um plano de saúde, dá uma ligada para ele. E aí eu ia pegando essas indicações. Então é importante você ter esse planejamento também de acompanhamento.
O sexto ponto, vendedores eles são ágeis ao lidar com desafios. Isso é fantástico. Você não pode perder muito tempo nos desafios. Os melhores vendedores eles têm agilidade no desafio. Apareceu o coronavírus, maravilha, o que nós podemos fazer? Sei que é triste, sei que é difícil, o mercado todo parou, agora qual a estratégia que eu vou usar? Poxa, o meu segmento, o meu produto é algo que vai demorar retomar. Então eu vou fazer o que? Eu vou fortalecer a minha marca, eu vou me relacionar com os meus clientes que eu já tenho. Para quê? Para na hora que voltar eu esteja na lembrança deles. Poxa, o meu produto é alimentação, nutrição, o que mais tem nessa época agora que vai crescer gigante, academia, assim que abrir vai voltar, outros pontos, outros produtos, medicamentos, poxa, na área de farmácia, por exemplo. Então agora é pegar o que? Pegar esse salto que tem, essa retomada, isso que está em alto, e ter essa estratégia para quê? Para na hora que cair você ir mantendo essa estratégia, usar esse volume de vendas agora para você manter os clientes lá na frente. Então é importante cuidar disso, ser ágil nas decisões, nos desafios. Às vezes os desafios pode ser até numa negociação, tu está ali fazendo uma negociação, surgiu um desafio, tu tem que ter agilidade em mudar. O sétimo ponto, vendedores se comportam com calma. Eles têm calma, eles são humildes, eles têm humildade e competência em todos os momentos. Então, ponto fundamental, ter calma. Nunca demonstre nervosismo, nunca esteja nervoso na frente do teu potencial cliente. Seja humilde, tenha humildade. Humildade não é pensar menos de si, e sim pensar menos em si. Humildade quer dizer, eu não ficar pensando só em mim, não ficar pensando só na minha comissão. É eu pensar no cliente, o que eu posso ajudar o cliente. E aí quando você tem essa humildade de ajudar o cliente, porque vendas é servir, você vai ter resultado com certeza. E competência em todos os momentos, desde fazer a prospecção, desde fazer a abertura, fazer negociação, proposta de valor, levantamento de necessidade, em todas as áreas do processo de venda você tem que ser competente. E como a gente falou de humildade, eu gostaria aqui de trazer o outro lado, quando a pessoa não é humilde, que é o ego. Então muitas pessoas têm o ego inflamado quando vão crescendo. À medida que você começa a alcançar o sucesso em sua posição de vendas, outras pessoas começarão a conhecê-lo. Tanto se você faz parte de uma equipe de vendas, os outros vendedores começarão a te olhar. Se você faz parte de uma empresa onde você é o único vendedor, mas tem o pessoal do administrativo, do financeiro, da produção, eles também estão te olhando. Como você responderá toda essa atenção? Porque com certeza você vai ser levado a um lugar de destaque. E aqui eu gostaria de trazer a 4 maneiras básicas pelas quais os vendedores respondem a novos níveis de realização e a consequentemente notoriedade que vai se criar quando se tem esse destaque. A primeira delas algumas pessoas, elas são basicamente pessoas humildes, que não gostam de ser o centro das atenções. São pessoas que vão ser elogiadas e vão recuar, não vão ir para frente. E tanto, vou falar aqui do egomaníaco, que é aquele vendedor que gosta de ser elogiado, o ego dele é inflamado ao extremo, quanto a pessoa muito humilde não é um bom lugar para se estar. Então tu tem que ter um meio termo, que é o que a gente vai falar aqui. Então às vezes é interessante quando você ser elogiado, você realmente agradecer. Eu vou falar aqui do ponto que você se agradece pelas pessoas. O outro tipo de vendedor aceitará o reconhecimento obtido por uma conquista, mas minimizará afirmando, não sei se já aconteceu contigo, mas talvez você já ouviu isso. Poxa, eu poderia ter sido melhor. Ou eu poderia ter batido esse recorde. Se apenas eu tivesse colocado um pouco mais de valor, se apenas eu tivesse feito isso, feito aquilo. Elas têm dificuldade em receber o elogio. E aí elas ficam minimizando isso. Não é um ponto interessante a se estar. Um terceiro tipo de vendedor, e realmente é aquele que eu não gostaria que você se transformasse, pois dessa maneira leva apenas à infelicidade e à ruína, você vai entrar em infelicidade e ruína, é o vendedor que se torna um egomaníaco. É quando recebe elogios e louvores por suas realizações.
Ou seja, o ego dele vai lá em cima. Ele fica tipo, ah, eu sou o cara, eu fiz tudo sozinho, e acaba não dando mérito às outras pessoas. Então é importante ter esse equilíbrio. E o quarto tipo de vendedor, que é o ideal, é aquele que eu adoraria que você se transformasse. Quando você atinge um grande resultado, aceite as honras com elegância, agradeça quem tem que agradecer, dê créditos a quem merece o crédito e esteja disposto a compartilhar a sua experiência. Em vendas, os seus rendimentos eles são um reflexo direto da sua capacidade de servir os seus clientes. Nunca se esqueça disso. Não deixe o ego ficar inflamado a ponto de interferir no nível de serviço que você oferece. Existe uma prece do vendedor, eu li no livro isso e gostaria de trazer aqui para você. Ela diz assim: Senhor, proteja-me do meu próprio ego. Então é importante a gente ter esse cuidado com o ego. Outro ponto interessante para a gente tratar aqui, falando de que tipo de vendedor você é a sua reputação no escritório. Quando suas vendas, e elas vão estar, as suas vendas estiverem subindo muito, há um ponto a se considerar. Como seus colegas de trabalho lidarão com toda essa atenção que você está recebendo? E aí você tem que fazer uma escolha. Ou você quer ficar bem com todo mundo, ter uma boa reputação no escritório e as pessoas ficando dando oi para você, ou você segue na trilha de realmente estar crescendo e tendo sucesso. Então a melhor maneira de lidar essas pessoas e manter-se positivo, simpático, porque muitas pessoas vão te criticar, vão te julgar, vão fazer piadinha. Então não reaja a quaisquer comentários insultosos ou zombaria que possa vir. Receba tudo com um sorriso. Isso vai realmente matar as pessoas. Elas vão dizer assim, poxa, acabou a graça de fazer graça. Não tem graça ficar tirando onda dele. Então é interessante você entender isso. E aí vem um outro ponto para a gente tratar aqui, que é como você lida com a crise. Como que você lida com a crise? O primeiro passo é encontrar um espelho. Olhar-se no olho e diga. Então faz essa técnica. O maior erro é: estou vendendo pouco porque não estou atendendo clientes suficientes, ou não estou atendendo suficientemente bem os clientes que tenho? Qual ponto que está te levando em crise? Você está atendendo poucos clientes, você está prospectando pouco, ou você não está dando um bom atendimento para os clientes que você já tem? Isso é importante você entender. E nunca colocar a culpa fora. Poxa, quando você coloca a culpa, não, agora com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, não tem como eu vender. Você vai estar, primeiro, você vai estar jogando a responsabilidade fora de você. E aí você vai estar criando uma desculpa para você, dizendo assim, poxa, não é problema meu, todo mundo está no mesmo barco. E não, nem todo mundo está no mesmo barco. Você pode sair desse barco e pode começar a remar e ir em direção ao seu sucesso. E quando você coloca a culpa ao externo, você exime a tua culpa interior. Mas quando é situações como agora, que todo mundo está em crise, é o momento de você se tornar criativo e com suas táticas de venda. E aí talvez seja uma época de você alterar suas táticas. Então, é um outro título que eu coloquei aqui, alterando as suas táticas. Quando se trata de pensar e agir criativamente para estabelecer novos negócios ou para realizar mais transações com os clientes atuais, permanecer positivo é uma grande ajuda. Então, mantenha-se positivo, porque se você se tornar negativo, aí pronto. Aí você vai obter aquilo que você está esperando. Reserve um tempo na sua agenda semanal para prospectar novos clientes potenciais. Nada melhor para melhorar a positividade do que você entrar no campo da prospecção e comece principalmente considerando não o que você tem, mas considerando em você sair do lugar do que você está e vá buscar novos horizontes. Para quê? Para você conhecer novos clientes. Outro ponto interessante: entre em contato com os clientes que você já tem, busque ali, primeiro, o perfil do teu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Que tipo de negócios? Você vende para empresas, vende para famílias,
Se você vende para famílias, que tipo de famílias você vende? São pessoas que têm sua casa própria, são pessoas que estão em busca da sua casa própria, são pessoas um pouco mais velhas, são pessoas mais novas, que tipo de público você atende? E aí depois você tem essa clareza do teu perfil de cliente ideal, você começa o quê? Você começa a prospectar na sua carteira, você começa a pegar indicações das pessoas que você conhece. Que aí é voltando aos princípios básicos fundamentais de venda. Então você volta ao básico na área de vendas. Quais são os fundamentos da venda? Lembra quando você iniciou na área de vendas? O que você fazia? Então é hora de você sair desse cotidiano, desse dia a dia e voltar a se reinventar, voltar para o campo, voltar a prospectar, voltar a se conectar com o cliente. Às vezes você está tão acostumado tira pedido e fica mais no escritório do que no campo, e isso na área de vendas não é tão interessante. Interessante é que você esteja no campo, que você esteja atendendo o teu cliente e aberto a novas oportunidades. Agora de uma forma online, né, a gente tem essa parte de muitas vezes não poder estar na rua, mas se as pessoas não estão na rua, elas estão aonde? Estão no celular. Então é momento de você estar nos celulares delas e dedicar tempo para isso. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Espero que esses 7 pontos eles possam te ajudar muito a definir que tipo de vendedor você é. Primeiro, seu estilo como vendedor. Segundo, características dos melhores vendedores. Eu vou colocar aqui embaixo essas 7 características para que você possa listar cada uma delas. E outro ponto, como está o seu ego. Cuidado com o seu ego, porque as coisas vão melhorar, e quando ela melhorar, como você vai tratar isso. Sua reputação no escritório, é importante, lembre sempre de manter o seu caráter e não sua reputação. E como você lida com a crise, como que você sai de uma crise, e alterando as suas táticas. Poxa, para você sair da crise você vai ter que alterar as suas táticas. Einstein já falava, né? Insanidade é você continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. E volte aos princípios fundamentais da venda, volte ao básico, volte a servir pessoas, a encontrar pessoas, realmente pedir indicações, atender bem seus clientes, olhar sua carteira, aqueles clientes que compraram talvez há 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você voltar a contactá-los. Volte a estar com pessoas. Gratidão, lembrando dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha com todas as pessoas na área de vendas. Espero que essa série, esse é o segundo vídeo de uma série de 12, ele possa te ajudar nos teus negócios e também na vida. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.